Maravilha, maravilha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a palavra bíblica nesta noite para nossa reflexão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 18, que diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos de males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muito bem, meu amado ouvinte, meu querido irmão e irmã, na palavra do Senhor nosso Deus, né? Nós temos aqui a referência de 2 homens que revolucionaram o mundo de sua época e até hoje revolucionam por causa da mensagem do Evangelho. Jesus e João Batista, 2 profetas de Deus. 2 profetas da mesma linhagem familiar. 2 profetas no mesmo perfil do Evangelho do arrependimento. 2 profetas também na mesma circunstância de sentença de morte. 2 profetas pelo qual o Espírito Santo encheu cada um deles: Jesus de Nazaré e João Batista, o profeta de Deus. Meus amados irmãos, esses 2 homens nasceram através da intervenção do Espírito Santo do Senhor. Jesus, filho de Deus, nascido de Maria, exclusivamente por obra e graça do Espírito Santo de Deus, sendo ele o próprio Deus. João Batista, nascido de Isabel e Zacarias, também por um ato milagroso, quando Isabel já não podia ter filhos. E assim, esses 2 homens foram o pivô do Novo Testamento no ponto de vista da pregação do Evangelho e do anúncio da salvação aos pecadores. Jesus é aquele que veio ao mundo exclusivamente para salvar os pecadores, dos quais nós somos principais desses pecadores. Mas está aqui alguém ligado a João Batista que João, por sua vez, não teve um crescimento junto dele. João foi para o deserto e no deserto ele pregava o Evangelho do arrependimento, e por causa da pregação do Evangelho ele foi preso e também decapitado por causa da pregação do Evangelho. Mas veio Jesus para a Galileia, sendo ele a mesma idade de João, diferença de 3 meses de um para o outro, né? E
João anunciava o arrependimento, Jesus continuou a mensagem também do arrependimento após João ter sido morto, e essas mensagens até hoje ecoam e até hoje ela é eficaz na vida da Igreja do Senhor Jesus, pois deve ser o ponto principal da evangelização. Mas nesse texto aqui, ainda com João em evidência, a serviço de Deus, ele escuta sobre Jesus, sobre o que tinham dito a respeito dele, os seus feitos, e ele manda 2 dos seus discípulos ir até Jesus. João Batista envia 2 dos seus discípulos até Jesus a perguntar-lhes se realmente ele é o Cristo, se ele é o Redentor, o Messias, ou se devia esperar outro. A gente não sabe precisar se era uma dúvida que ele tinha, se era um experimento ou qual o motivo ele tomou essa atitude. Mas o certo é que está escrito para o nosso aprendizado. Jesus nunca responde uma pergunta verbalmente sem antes dar uma demonstração do que ele é capaz, do que ele pode fazer, porque ele é Deus. Então a pergunta veio para Jesus, os discípulos de João perguntaram, Jesus imediatamente não respondeu, mas eles presenciaram ali os milagres que Jesus realizava. Foi aí quando Jesus envia a resposta para João: voltem, diga a João que aqui se anuncia o reino de Deus, de maneira que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o reino de Deus. E bem-aventurado é aquele homem que não se escandalizaram nele. Então, amados queridos irmãos, essa é uma palavra muito coerente da parte de Jesus em resposta à pergunta de João. Para você entender e saber quem realmente é alguém, de fato e de verdade, você precisa ver o que ele faz, o que ele é, o que ele pode fazer. A resposta verbal simplesmente pode não ser suficiente em muitos casos, porque pode levar dúvida. Mas nada do que se faz com a própria vida, o seu testemunho, a autenticidade dos seus feitos, isso vai, de uma vez por toda, provar quem você é. Então Jesus cura ali naquele momento, Jesus ressuscita mortos, Jesus expulsa demônio, Jesus liberta oprimidos, evangeliza os pobres, anuncia boas novas aos pecadores, aqueles menos favorecidos, por causa do seu grande e infinito amor. E a resposta de Jesus foi exatamente o que ele faz, o que ele é em si. O que nós aprendemos aqui é que não basta você ser adaptado à religião essa ou aquela, não basta você apenas confessar com boca que você pertence a essa ou aquela igreja. Você precisa ter consistência e seguir aquele que é operoso em obra, aquele que já demonstrou que é poderoso para curar, para salvar, para perdoar pecados, para redimir nossa vida e garantir os céus por herança. E esse é Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré. Sempre é mais importante alguém receber informação de outra pessoa para ter a convicção de quem ele é, não por palavras, mas por obras, por atitudes. Isso que faz mudar a vida. Isso não é o perfil do Evangelho. A proposta do Evangelho é mudar a vida. A proposta principal do Evangelho é vida transformada, é o nascer de novo, é o regenerar da água e do Espírito. Isso é que vai fazer diferença, porque isso é o Deus poderoso que age por nós, em nossas atitudes e nas nossas dificuldades. Ele é o Deus que desponta como sendo o Senhor do céu e da terra, capaz de perdoar pecado, de prodígios e milagres acontecerem na nossa vida. Claro que João recebeu da parte de Jesus essa resposta. Qual? De que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo anuncia o Evangelho aos pobres, de que ele ressuscita mortos, de que ele dá vista aos cegos, que ele faz paralíticos andar. Por essa razão, e tendo testemunha ocular desses fatos, porque os discípulos de João presenciaram, então João já ficou confirmado para ele: esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Tanto é que lá no Rio Jordão, quando ele estava batizando, Jesus chega também para ser batizado por ele. E aí João responde: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, do qual não há dolo, aquele a quem não há engano, aquele que é verdadeiro, aquele que é Senhor no céu e da terra. Em outras palavras, João diz: aquele é alguém que eu não sou capaz de desatar as sandálias das suas alparcas, porque ele é maior do que eu. E interessante que esse testemunho diz respeito a essas duas figuras, esses dois homens, profetas de Deus, porque em outro momento Jesus testemunha de João e diz: entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que o profeta João Batista, porque os dois eram ungidos de Deus exatamente para fazer a diferença no mundo de pecado, para combater o pecado, para falar contra o pecado e levar refrigério, por causa da presença de Jesus, aos pecadores. Dois profetas de Deus. Então, amados irmãos, fique ciente. O que você precisa realmente para a sua vida ou sobrevivência espiritual? Creia no Senhor Jesus e não fique apenas envolvido ou talvez interagindo aqui e ali numa esfera religiosa, sem realmente ter a convicção de quem é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. Ele não é Deus de palavra apenas, ele é Deus de obra, ele é Deus de feitos, né? Vinde e contemplai as obras do Senhor e as desolações que tem feito sobre a terra, diz o Salmo 46. E esse é o Deus que nós contemplamos, sua majestade, seu poder, sua graça e sua glória. Quem é Jesus? O que sara, o que cura, o que dá vista aos cegos, o que faz paralítico andar, o que anuncia a salvação, o que perdoa pecado, aquele a quem não há engano. Esse é Jesus de Nazaré, e esse é a quem você deve crer, confiar e seguir, porque vale a pena. Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.